No Apocalipse, tudo será revelado, como diz o nome do livro. Você tem medo do fim do mundo ou do fim do seu mundo? Ou pior, você tem medo que o mundo acabe e você não faça falta alguma? Trataremos desse tema. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso CNN Tonight, no meio do apocalipse aqui. A gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre a nuvem de gafanhotos que levantou uma discussão sobre o fim dos tempos, carnal. A gente começou ali com a sua pensata, trazendo a reflexão, e essa nuvem de gafanhotos também levantou essa discussão, né? É porque é uma praga bíblica, das 10 pragas do Egito, uma é a nuvem de gafanhotos, mas na verdade esses insetos regularmente eles fazem essas migrações que são devastadoras, e você interpretar como o fim do mundo é porque, de fato, a questão do Apocalipse traz muito mais do que apenas um estudo de entomologia, ou seja, o comportamento dos insetos. E a questão é que essa discussão de fim dos tempos, ela existe desde que o mundo é mundo, né, Gabi? Não, e é muito engraçado porque a gente falando dos gafanhotos, eu fico pensando que a gente tem essa falta de lógica absoluta para discutir o medo, né? O medo joga a lógica para longe, porque no caso dos gafanhotos, vem a nuvem. Ah, como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Pega um monte de agrotóxico e joga pelo ar. Só que aí você pode gerar um desequilíbrio no ecossistema que vai gerar um problema futuro maior. Mas a gente não pensa no futuro, a gente pensa só no agora. E assim adiamos o fim do mundo por algumas semanas. Tá bom, né? Bom, a gente vai conversar muito aqui no Tonight com você também. Lembrando que você acompanha tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores do nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Semana começando com um assunto aqui um pouco apocalíptico. Bom, a gente perguntou para o Google se as pessoas estavam buscando coisas relacionadas ao fim do mundo. E aí, claro que a internet sempre mostra um pouco do comportamento do público. A gente tem esses dados, olha aí. As buscas por o que significa sonhar com o fim do mundo, quando vai ser o fim do mundo, cresceram mais de 5.000% nos últimos 3 meses. Aí tem outra busca ali que teve um aumento repentino por calendário maia fim do mundo. A gente vai falar disso também na nossa super linha do tempo, do fim dos tempos aqui. O Carnal vai trazer um pouquinho desse recorte histórico, mas é interessante ver como as pessoas estão buscando isso, e lembrando que a gente está no meio da pandemia, né, Carnal? Sim. Ou seja, já estamos sempre na expectativa de um fim do mundo. Qualquer desequilíbrio no nosso cotidiano leva a uma histeria em relação ao fim do mundo. Na verdade, eu diria, se eu fosse psicanalista da humanidade, que existe um desejo latente de que o mundo acabe, porque a todo instante nós estamos anunciando que agora é o fim do mundo. Eu já peguei vários fins de mundo na minha vida, então isso continua. Esse mundo não acaba e continua, e tem outra segunda-feira para enfrentar. Esse desejo inconsciente que o Karnal falou, que talvez a gente tenha, de que o mundo acabe, me lembrou da frase que eu estava comentando com você antes da gente começar, do Sêneca, citada pelo Montaigne nos ensaios, que ele fala: o que não havemos de temer se receamos o que a própria covardia escolhe como refúgio. Bom, além desses termos que a gente viu, o Google também mostrou outros dados para a gente, um aumento repentino em outros termos relacionados a apocalipse. Quando a gente fala em aumento repentino, a gente está falando de um crescimento de mais de 5.000% nas buscas. Então, entre os termos buscados nos últimos 30 dias estão pragas do apocalipse e nuvem de gafanhotos. Ou seja, a gente tem muitas notícias sobre a nuvem de gafanhotos nesse momento, no meio da pandemia, e as pessoas querendo saber, então, sobre a praga bíblica. Será que vai virar realidade? Lembrando que as 10 pragas do Egito não foram o fim do mundo para o Egito. O Egito continuou, prosperou e ainda chegou a um apogeu depois das pragas. Então, é só uma questão de metáfora, de referência, muito estudado em história. Norman Cohn escreve o livro Na Senda do Milênio, que é exatamente uma análise sobre esse medo, o milenarismo, que o mundo vai acabar. Teremos, então, como profetiza o Apocalipse, um anticristo, coisas terríveis acontecendo e assim por diante. Na verdade, o fim do mundo fala muito pouco sobre realidade, mas fala muito sobre o nosso medo com o mundo atual. Inclusive sobre a pandemia, né? Também tem muita gente falando sobre isso. Por exemplo, em 2008, até anotei aqui, dando uma pesquisadinha em alguns dados sobre a pandemia, uma médium, ela publicou
um livro dizendo o seguinte, que em 2020 uma doença grave tipo pneumonia vai se espalhar pelo mundo. Ela fez ali uma previsão e aí essa previsão sumiu da memória das pessoas, ela morreu em 2013, só que aí agora o livro voltou, né, à discussão, e é um livro que eu anotei o nome, Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo, da Sylvia Browne. E esse livro chegou no 2º lugar no ranking de não ficção da Amazon. Ou seja, a realidade trouxe uma previsão. Mas acho que a gente, para trabalhar com o medo, então, quando a ignorância está muito presente aqui, a ignorância sobre temas específicos, é natural que a gente crie esses medos que não estão alicerçados em dados científicos. Aliás, uma boa maneira de lidar com os nossos medos de uma forma prospectiva, positiva, é a gente fazer uma análise mais fria. Então, por exemplo, pensar numa pandemia com características de uma pneumonia, considerando já a preocupação dos cientistas em relação à interação dos seres humanos com animais, não é nenhuma novidade assim muito absurda. Muita gente estava falando disso. Sobre os gafanhotos, inclusive, é importante falar para as pessoas que esses gafanhotos não fazem mal para os seres humanos, nem são vetor de doença. O que acontece é que eles acabam comendo as plantações e isso é um problema para a agricultura e pecuária. Então, a gente achar que a nuvem de gafanhoto que está chegando e não pensar nisso sob a perspectiva do como é que a gente faz com o uso de agrotóxicos, será que isso gera um desequilíbrio do sistema? Ou será que a monocultura está fazendo com que o ecossistema já esteja desbalanceado e por isso a gente tem essa nuvem tão significativa dos gafanhotos? É importante a gente trazer a racionalidade para lidar com o medo, porque senão a gente corre o risco de ficar sempre nessa apreensão e estagnado sem conseguir lidar com as coisas como de fato elas são. Dá para ser racional falando de fim dos tempos, Karnal? Eu acho que como historiador, quando a gente estuda o milenarismo, a expectativa do fim do mundo, a vinda do anticristo, ou a era dos 5 sóis na mitologia, por exemplo, asteca, você não entende sobre profecia, você entende sobre a sociedade que gera essa profecia. Então, o próprio 27º livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, é a revelação. Aliás, em inglês, é livro da revelação. Então, existe aquilo que oculta, calipso, e aquilo que revela, Apocalipse. O Apocalipse sempre revela como eu concebo o meu mundo e o que pode destruir o meu mundo e as expectativas que eu tenho sobre o futuro. Então, fala muito mais dos nossos medos, fala muito mais das nossas angústias do que de alguma realidade. Lembrando, o ser humano não tem condições de provocar o fim do mundo. O que nós temos condições, por apocalipse nuclear ou outro, é acabar com a vida na Terra nesse momento. Em alguns milhões de anos, essa vida retorna como se nós nunca tivéssemos existido, como já ocorreu diversas vezes. O mais que vai acontecer é que as baratas sobreviverão. Será uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos exploradora, menos danosa à ecologia. Será uma sociedade outra e nós teremos desaparecido. Existe uma ideia muito grande, mas se o mundo acabar, não se preocupe, você não vai ver. Você não vai acompanhar, não é um problema para você. Eu amo que o Karnal fala com uma tranquilidade, né? O mundo vai acabar, mas no não fim tem das problema, contas, Os estoicos dizem muito isso, você nunca vai encontrar a morte, Mari. Quando a morte for, Mari Palma não será. Enquanto você for, a morte não será. Isso é filosofia estoica. Então, como é que você teme o que você nunca vai encontrar? Mas eu achei legal da sua fala também essa ideia de que os homens eles sentem medo da ideia que eles têm das coisas e não das coisas em si. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa percepção, porque às vezes não é o dado da realidade, mas a nossa visão sobre ele. E olha que curioso, dentro do apocalipse, do medo do fim do mundo, a gente vai mostrar também um grupo que acredita tanto que o mundo vai acabar, que constrói bunkers. Mas a gente não está falando de qualquer bunker, a gente está falando de bunkers de luxo. Tem uma reportagem da CNN lá dos Estados Unidos, eles estão explicando como os bilionários estão se preparando para o apocalipse. A gente está com a reportagem aí na tela, os bunkers dos bilionários, como 1% está se preparando para o apocalipse. E aí tem várias empresas do mundo também trabalhando nesse segmento e a demanda não para de crescer. A reportagem conversou com um dos executivos, ele disse o seguinte, que a elite mundial tem escolhido projetar os próprios abrigos secretos. O que significa que vão sobreviver os bilionários, quer dizer, entre os cães serão poodles, provavelmente, maltês, vão desaparecer os vira-latas e outras tipologias, vai sobreviver champanhe, Veuve Clicquot, quer dizer, nós temos uma perspectiva de um mundo que vai consagrar ainda as classes. A pergunta é, os bilionários irão para o bunker com funcionários,
com auxiliares ou será também o fim do mundo dos bilionários? Essa é uma questão importante, né? Tem foto dos bunkers para a gente analisar enquanto a gente continua aqui nessa discussão dos bunkers? Olha lá. Olha. Imagens, árvores secas, liofilizadas. Pois é, bunker de bilionário, melhor do que a casa de muita gente, né? Para cima. Quer dizer, a gente lida com o medo não só tendo mais dificuldade com o medo imediato, né? Enfim, do que com o que se projeta para o futuro, mas mostrando aí as pessoas com uma dificuldade de pensar em manter o mundo um lugar saudável no sentido da colaboração. Então, é uma visão extremamente individualista. Eu não quero proteger o mundo do seu fim, salvar todas as pessoas que habitam a Terra. Eu quero me salvar. E me salvar bem, né? Mas quem começou com esse costume foi um tal de Noé, né? Eu não quero salvar a espécie humana, mas a minha família e um casal de cada espécie. Mas veja, se queimar o gerador, quem vai consertar? Se os aparelhos da academia quebrarem, quem vai consertar? Vão levar técnicos, eletricistas, engenheiros, funcionários, né? Quem fará a limpeza no banco? Quer dizer, será que estão pensando também nessa estrutura? Talvez eles não pensem que o mundo vai acabar de verdade. Então, só vai, de repente, diminuir a quantidade de mão de obra disponível. E quando eles saírem do bunker, sempre vai ter alguém disposto a se submeter. É que eu estou falando em submissão, mas algum imigrante haverá legal. quem diga que é uma negociação livre. Bom, a gente também vai relembrar aqui um caso que aconteceu no começo da pandemia, porque ninguém sabia o que ia acontecer. A gente estava num período de extrema incerteza. E o que a gente viu no noticiário foi muita gente correndo para o supermercado para estocar produto. Vídeos nas redes sociais da galera pegando papel higiênico, pegando itens ali de sobrevivência, segundo essas pessoas. E em alguns momentos rolou até briga, né? Então, a gente está com imagens agora aí na tela desses momentos, no começo da incerteza, Karnal. Por que as pessoas fazem isso? É fascinante, né? O que eu pegaria para o fim do mundo? Eu pegaria água, mas as pessoas pegam papel higiênico. Pouco me importaria a higiene pessoal no apocalipse. E estou correndo, será que eu consegui sair do banheiro bem? Eu pensaria em água, eu pensaria em remédios, mas papel higiênico realmente é uma histeria. Já foi feito um estudo que se trata de associar o fim à sujeira. Então eu vou pensar, quer dizer, a coisa menos importante, guia para o fim do mundo, a coisa menos importante é papel higiênico, lencinho umedecido, creme umectante, o mais importante é água, remédio e alimento. Aqui uma dica CNN Tonight. O mais importante é você ter água, não é você ter papel higiênico. Se você tiver muito papel higiênico e não tiver água, não terá o que limpar, porque você não vai produzir nada. Né? E aí traz a discussão que você falou dos bunkers também, que é pensar em si, né? Não pensar no outro. Uma visão extremamente individualista. Então, eu ia pegar a fala do canal e dizer, olha, apesar dele já ter dado essa dica, então o que a gente precisa não é o papel higiênico, a gente precisa mais de água, mas também com a água, pensa na outra pessoa que vai passar pela mesma dificuldade que você. Então, assim, pega o necessário para que você e a sua família sobrevivam, mas se for o caso, precisar dividir, entendeu? Não pega ali mais do que você precisa e deixa o outro numa situação delicada. Eu seria estratégico, eu levaria minhas coleções de Shakespeare, que são em papel Bíblia. Se o fim do mundo fosse muito prolongado, daria para usar o papel, senão daria para ler. Isso é muito mais estratégico, né? Realmente. E depois são volumes grandes em papel Bíblia. Você não ia sentir... Assim, você não ia sofrer de usar a folha do livro? Eu acho que nas 6 primeiras semanas do fim do mundo, sim. Depois... Leva um livro ruim também? Mas então pode levar os livros e o Kindle, mas aí precisaria do carregador, o que gera a necessidade também da energia. Nossa, é uma discussão longa aqui, mas a questão, gente, é que antes mesmo da pandemia chegar aqui no Brasil, já tinha gente se preparando para ela, quando a gente ainda nem estava falando sobre isso. São pessoas que fazem parte de um grupo que está sempre pronto para situações extremas. Os preparadores, como eles se chamam, são pessoas que estocam alimentos, suprimentos para um determinado objetivo. E a gente foi atrás para conhecer melhor esse grupo. A gente conversou com o Rafael Cozzi, ele é representante e fundador do Preppers Brasil, e com a mulher dele, a Carolina Leone. Ela é líder do grupo responsável pela região do interior de São Paulo. Vamos ouvir. Uma pandemia, né? Uma possível pandemia biológica era um dos possíveis cenários de fim do mundo, para assim dizer. Então a gente já tinha uma preparação prévia para isso. É claro, quando os primeiros números do John Hopkins, da universidade lá, começou a ser divulgado, a gente já
criou um tópico no nosso grupo para discutir sobre o tema. Então a gente reuniu os líderes e para definir quais seriam as melhores medidas a ser tomadas inicialmente. Por exemplo, sobre a estocagem de alimentos, a gente triplicou para 6 meses a quantidade de alimentos armazenados. Isso em dezembro para janeiro, porque quando a gente entrou em alerta, a comunidade preppers entrou em alerta, quando começou a se propagar na China. Aí a nossa questão não era se vai chegar ao Brasil, é quando vai chegar ao Brasil. Então, quando chegar, a gente tinha que estar preparado. Ou seja, de dezembro para janeiro. A questão não era se ia chegar ao Brasil, mas quando ia chegar ao Brasil. A gente vai repercutir isso aqui na nossa mesa, que agora está com uma pessoa a mais, nossa convidada do Tonight de hoje. Tem tudo a ver com o tema do dia. A gente está com a blogueirinha do fim do mundo, Maria Bopp, atriz e cineasta. A gente vai repercutir um pouquinho a sonora que a gente viu dos preparadores, mas eu queria saber primeiro, Maria, por que blogueirinha do fim do mundo? Primeiro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ver pessoas novas é muito revigorante. Obrigado assim. pelo novos. Obrigado. Bom, por que blogueirinha do fim do mundo? Eu fiz a blogueirinha do fim do mundo antes da pandemia chegar aqui. Eu fiz o primeiro vídeo em fevereiro, do meu tutorial de maquiagem. Maravilhoso. Muito Obrigada, obrigada. E eu coloquei o nome de Fim do Mundo porque, na verdade, a ideia da blogueirinha surgiu no final do ano passado, quando eu fiz um experimento cênico aqui em São Paulo, uma peça de teatro, onde a gente estava trabalhando em cima do texto Fim de Partida, do Samuel Beckett, que é um texto apocalíptico. Ele escreveu esse texto no fim da Segunda Guerra Mundial, então era aquele contexto de escassez de recursos, desesperança e pessimismo, e ele escreveu um texto com esse tema do fim do mundo. Então, os diretores, o Tomás Rezende e o Thiago Amaral, pediram para as atrizes levarem ideias do fim do mundo. E aí eu levei a ideia da blogueirinha do fim do mundo, que era uma ironia, porque eu não quis ser tão literal. Eu não quis fazer nuvem de gafanhotos e maremotos. Eu quis fazer uma ironia, um sarcasmo, com uma blogueirinha que é isso. O mundo pode estar acabando, mas ela vai continuar fazendo seus tutoriais, porque para ela é isso que importa. Traz essa ironia, a gente volta ali um pouquinho a discutir, porque a Maria teve a ideia ali no fim do ano, começou a fazer os vídeos em fevereiro, ou seja, a gente no fim do ano sabia que existia o coronavírus, mas não imaginava que chegaria aqui. Como a gente viu na sonora agora dos preparadores, eles já estavam antecipando ali que isso ia acontecer, Karnal. Esse medo, essa crença de que o fim do mundo, ou talvez a pandemia, não vamos pensar na pandemia como o fim do mundo, vai chegar, é tão poderosa a ponto da pessoa se preparar antes mesmo de acontecer de fato. Eu acho, Mara, que o medo é o maior motor da história. O medo serve para a política, o medo serve para a religião. Eu encho mais igrejas com medo do demônio do que por amor a Deus. Eu encho mais eleitores no meu cacife eleitoral por medo de outro candidato do que pelas minhas propostas. O medo da solidão, o medo da morte, o medo é um dos grandes arquitetos do universo. Por isso que o Roosevelt, no seu discurso de posse, disse uma coisa muito interessante, que no fundo é um comentário à frase do Sêneca que a Gabriela disse no início, só devemos a temer o próprio medo. E de que maneira essas teorias também de fim do mundo, no meio da pandemia, que a gente já está fragilizado de várias maneiras, também não aumentam essa sensação de medo, né? Então, eu acho que a gente tem vivido uma época em que, enfim, a circunstância alimenta o medo. O Karnal falou da política, eu estava ouvindo a Maria falar sobre desesperança, e aí também pensei numa outra frase, que é o medo às vezes põe asas nos nossos pés, pensando em Virgílio, na Eneida, mas a gente pode, por um mecanismo de sobrevivência, algo que me apavora, aparece, eu ou posso correr ou fico imobilizado. Então tem essa questão do medo como desesperança, e acho que aí eu insisto, quando a gente sabia da pandemia no final do ano passado, eu penso que não é que a gente não achava que ela fosse chegar no Brasil, a gente sabia que ela chegaria. Mas daí, qual medida tomar? Então, se a gente fica parado esperando ou estoca o papel higiênico, uma postura absolutamente irracional. Então, quando a gente lida com o medo chega e o bom senso sai. A gente perde a capacidade de raciocinar de forma lógica, e é isso, por exemplo, que alguns líderes políticos vão usar, a gente vai falar, acho que disso um pouco mais para frente, para poder levar as
pessoas para um estado mais animal do que racional e mobilizá-las, inclusive, de forma violenta. Então, a questão de como interpretar o nosso medo, de trazer uma avaliação mais fria, mais científica para as nossas apreensões é importante até para que a gente não seja conduzido e não fique na desesperança, sem conseguir agir. Inclusive, a gente vai mesmo falar sobre isso ao longo do Tonight. Maria, quando você teve a ideia de fazer a blogueirinha do fim do mundo, você mesma disse que não sabia que ia ter a pandemia nesse nível que a gente está agora. Como foi, então, começar esse projeto num contexto tão complicado, um projeto que traz humor, que traz ironia? Como as pessoas receberam isso? Os vídeos da blogueirinha sempre foram muito bem recebidos, assim, porque a blogueirinha... Eu faço uma provocação ao conteúdo das blogueiras, mas principalmente essencialmente, eu acho que é uma crítica ao nosso cenário político, assim. Só que colocar fim do mundo foi uma grande coincidência com o que está acontecendo. De repente, a blogueirinha ganhou um novo sentido. A minha audiência aumentou muito depois da pandemia. Acho que também porque as pessoas estão mais em casa e, enfim, esse nome, blogueirinha do fim do mundo, as pessoas estão procurando mais fim do mundo no Google e eu acho que eu apareço em alguns algoritmos, né? Então, é isso, assim, eu tive esse momento oportuno. Oportuno é horrível essa palavra, né, para esse momento, mas... Karnal, dá para falar de humor quando a gente fala de fim dos tempos? Eu acho que é a melhor ocasião para você falar de humor, porque o fim dos tempos está chegando a todo instante, né? Quem estocou papel higiênico para coronavírus, aguarde, a próxima epidemia pode ser disenteria amebiana, então aguarde, vem outra doença, vem mais problema, vem terremoto, você vai poder usar pelo menos papel higiênico para fazer escultura de papier-mâché, molha e faz, quer dizer, sempre dá, tem que rir, porque o mundo não está acabando, mas o mundo está sempre sendo colocado em risco, e não é por nada externo, não é por nada que venha de fora, por nós mesmos, né? A grande questão é que eu acho que o medo não é o fim do mundo, o medo é continuar vivendo, o medo é pela vida, o medo é pela existência longa nesse planeta. Eu acho que o fim do mundo é uma máscara, uma denegação, é um recalque da ideia de que eu temo mesmo é a vida. E quem fala muito de fim do mundo quase sempre tem uma necrofilia, tem um amor pela morte, né? Gente, eu tenho vontade de aplaudir toda vez que você começa a falar. Tenho vontade de levantar e assim... Você está sentindo isso? É surreal. Todos os convidados. Vocês todos, né? Todos os convidados que vêm aqui ouvem o Karnal. A gente, toda hora que ele fala, tô aqui, ó. A gente fica aqui assim, ó. Bom, eu não preciso nem falar isso, né? Porque a minha primeira interação com o Karnal, que foi aqui na CNN, tem até vídeo na internet falando que case com alguém que olhe para você como a Gabriela olha para o Karnal. Aí quem quiser procura aí o vídeo, que eu não vou reproduzir. Sabe, Mari, falando um pouco da Mari, da blogueirinha do fim do mundo, você falou do humor, eu achei muito interessante porque, claro que a pandemia traz essa pesquisa pelo fim do mundo, mas eu acho que é uma época em que a gente foi muito confrontado com a questão da dessensibilização. Uhum. E esse pelo que eu entendi, o mote da tua fala. Então, você coloca ali a pessoa que, apesar de tudo que está acontecendo, de todas as dificuldades, é absolutamente insensível a isso. Só que, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar consciência de que uma dessensibilização demasiada, muito ruim, principalmente pessoas que enfrentam as dificuldades da sobrevivência. Então, a gente pensando num país extremamente desigual, o enfrentamento das dificuldades é muito diferente para quem tem mais condições, para quem tem menos. Essas pessoas precisam de algum grau de dessensibilização para sobreviver, senão a vida fica pesada demais. E a gente se deparou muito com esse equilíbrio. E aí, eu acho muito interessante a iniciativa da Maria de trazer essa provocação com humor, porque, de novo, é de uma maneira mais leve. É quase um oi. Uhum. Dessensibilização demais é ruim, tá? A gente entende o movimento mesmo. Inclusive, a Maria está aqui como blogueirinha do fim do mundo, mas a Maria como pessoa, como ser humano, pessoa física, não jurídica. Sim. Também dentro do nosso assunto aqui, fim dos tempos, a gente sempre fica na dúvida, né? O que a pessoa pensa em relação a isso? Não, eu queria saber como que a Maria gostaria que fosse o apocalipse. Assim, se você pudesse escolher, o mundo vai acabar, você pode escolher como? Eu gostaria só que fosse rápido, que eu não sentisse que tá acabando o mundo, assim, que ele acaba e eu nem senti, assim, se eu pudesse escolher seria assim. Definitivamente não queria que fosse com nuvem de gafanhotos, insetos voadores são a minha maior fobia. Nuvem de gafanhotos é o meu maior pesadelo, eu prefiro nadar com tubarões do que
estar numa nuvem de gafanhotos se aproximando, assim. É meu maior curioso, pesadelo. nadar com tubarões é o sonho da minha vida. A gente falando aqui como os medos podem ser irracionais, né? A Maria nadando com tubarões. Exatamente. Correria muito mais risco do que no meio da nuvem de gafanhotos, mas eu entendo. A Maria sabe que gafanhotos comem plantas e tubarões podem comer gente, né? Racionalmente. Pois é, você vê como não é racional. Eu tenho pânico daquele no ouvido. É isso que eu tenho o maior medo. Exatamente. É meu maior medo. Mas isso mostra eu não quando... tenho medo que os gafanhotos vão no cabelo. Nunca tive. Por que será, né? Não sei, acho que eu sou preparado psiquicamente. Então, porque os seus cabelos são muito hidratados, Karnal, aí não prende. Exatamente. Inclusive, quando a gente fala de fim dos tempos, é incrível como a gente vai para a irracionalidade de várias maneiras, né, Karnal? Eu acho que o medo quase sempre é irracional. O medo que seja compatível com o risco é o que Aristóteles achou que é a coragem na ética nicômaca, ou seja, eu vou atuar, eu sei que há riscos, eu não sou totalmente desavisado dos riscos, mas eu vou, então eu sou corajoso. Então, por exemplo, aquilo que diz meu amigo Cortella, alguém já sabe de algum caso de morte por barata, um ser humano que tenha morrido atacado por barata? Não. Então, de onde vem o medo de baratas? Se nunca colocaram como causa-morte barata. Nossa, não? Então, de onde vem o medo de barata? Pode ter uma primeira vez. Exatamente, mas tem aqueles males que são conhecidos por muitas vezes. Então, você deve ter medo como homem de câncer de próstata, câncer de colo, de reto, você pode ter medo de doenças coronarianas, é isso que você deve ter medo, não da nuvem de gafanhoto. Sua chance de morrer comido por gafanhotos, mesmo que você seja uma samambaia, é muito pequena, é muito Maria? curta. Mas né? é fácil falar, né? Você não tem cabelo? Aí até eu. Então, eu sou uma vantagem evolutiva. Eu sou uma vantagem evolutiva. No banco não precisa levar, por exemplo, shampoo. Exatamente. Isso é uma vantagem evolutiva. Exatamente. Já amei aquele lado, você viu? Agora a gente tem que ficar correndo atrás aqui. Desse lado, inteiramente. Então, o lado se o mundo de lá, acabar, a gente pode estar junto antes de acabar. vocês também. Adoro tá, esse gente? toquinho que vocês fazem. Gente, bom, como a gente viu, né, essa história do mundo acabar, do fim dos tempos, tudo isso não é de hoje, isso existe desde que o mundo é mundo. Então, a gente está com um grande historiador na mesa, então a gente quer saber, Karnal, historicamente, o que a gente pode trazer de fim dos tempos? Quantas vezes o mundo já acabou? É quase cíclico, não é quase cíclico que as pessoas falem de fim do mundo. Se a gente fizesse uma linha de tempo, a gente pensaria assim, Roma foi fundada 21 de abril de 753 a.C. Quando Roma completasse 120 anos, se dizia que Roma terminaria, que não haveria mais Roma. E isso passou 634, 633, Roma não terminou. Na verdade, Roma terminaria só em 410 uma vez, outra vez em 476, ou seja, bem depois dessa data. O anticristo, depois do advento do Apocalipse, do cristianismo, dos muitos apocalipses, porque tem vários, foi previsto. São Martim de Tours, por exemplo, previu que o anticristo já tinha nascido e que ele atuaria até o ano de 400. Era uma ideia de milenarismo muito forte, né? O mais interessante é que o anticristo está nascendo sempre. Ele nasce constantemente no mundo, né? Por exemplo, a ideia de planetas alinhados é interessante porque os planetas conhecidos no mundo antigo eram muito poucos. Então, dizer que os planetas estavam alinhados, por exemplo, como o bispo João de Toledo previu, é um absurdo, porque não se sabia nem planetas além dos grandes planetas, não se sabia nada sobre isso. Como é que eu vou prever alinhamento se eu ainda não vejo Netuno, Urano, então Plutão era um planeta? Mas eu adoro Nostradamus. Nostradamus previu tudo em versos de quem fumava todas, né? Você olha para os versos dele, você faz o que você quiser. Quando o país da quinta-feira cair num dia glorioso e a estrela de prata surgir no céu, aí você tem que fumar junto com Nostradamus, porque ele previu que 1000 completarás, a 2000 não chegarás. Chegamos a 2000, passamos de 2000, Nostradamus continua errando, né? Agora, o mais trágico não são esses profetas de fundo de quintal. O mais trágico são líderes religiosos que convencem pessoas que a chegada, por exemplo, do cometa Hale-Bopp levaria os eleitos que estivessem usando um tênis específico e houve um suicídio em massa, como já tinha havido outras vezes. O problema são os líderes loucos que convencem pessoas a se matarem. Ou esses terrores, por exemplo, que haveria na passagem para 2000, todos os computadores zerariam, supondo que seria 1900, nós perderíamos todo o dinheiro nas contas bancárias. Eu lembro que isso não foi terrível na ocasião, eu estava muito sem dinheiro, então não houve nenhum medo que minha conta bancária ficasse zerada ou que os aviões cairiam, não houve nada. Não houve nada no Réveillon de janeiro de 2000. Então, os medos excedem sempre os fatos.
Os medos excedem os fatos. Mas o que eu mais gosto, na minha área de América, aqui está mostrando o centro da Pedra do Sol Azteca, mas tem base no calendário maia, é que o mundo terminaria em 2012, porque o calendário de largo cômputo, que a gente chama o calendário maia, ele terminaria em 2012. Vejam, os maias que não previram seu próprio final, previram o nosso final, e erraram os dois, né? Não previram o deles e não previram o nosso. Mas deu um filme muito legal de catástrofe 2012, com cenas bonitas do mar chegando até o alto do Himalaia, muito bonito. Então, o fim do mundo não vem, mas os líderes que fazem essas profecias, eles ganham dinheiro, recolhem mais dízimos, conseguem mais coisas e o mundo continua e as pessoas continuam achando que ele está ali na outra esquina. Eu achei realmente isso que o Karnal falou, ele trouxe vários exemplos e nenhum final de fato se concretizou, né? Então, quando a gente começa a falar de fim dos tempos em 2020, Karnal, as pessoas podem ficar menos desacreditadas nesse sentido pelo contexto histórico? Olha, eu só posso fazer, como historiador, eu mal sei o passado, não sei nada sobre o futuro, mas eu vou fazer uma profecia sobre o passado. Todos que profetizaram o fim do mundo que eu citei estão mortos. E o mundo continua. Então, eu profetizo o fim de todos os profetas de fundo de quintal e o mundo vai continuar. Um dia, talvez, o sol vai se apagar, mas só quem vai estar vivo é a Rainha Elizabeth II. Você e eu não estaremos mais nesse mundo, não? No caso da religião, é muito curioso, porque uma história que não acaba, ela quase fica como sem um acerto de contas, né? Na religião, é como se fosse um acerto de contas, o dia do juízo final, depende um separar pouco, os por bons exemplo, dos nós maus. citamos maias, e eu falei da Pedra do Sol, que é azteca, eles têm uma religião de calendário cíclico, com ciclos de 52 anos e mais. Então, tudo termina, como já terminou mais de uma vez. A religião cristã, ela é linear, tem a criação do mundo, a redenção por Jesus e haverá um final do mundo previsto no Apocalipse. Tem religiões que são circulares, tem religiões que são lineares. Então é necessário que a história chegue à plenitude dos tempos e haja um Armagedon, haja um julgamento individual e coletivo, pintado por Michelangelo no fundo da Capela Sistina, o juízo final, baseado no capítulo 25 de Mateus. Então nós temos sempre uma expectativa do fim do mundo. Mas o mundo não acaba, o mundo não acaba. Desde o início dos tempos, o mundo está acabando. O mundo vai acabar para você e para mim, talvez para a nossa família, às vezes para uma cidade, mas o mundo em si não acaba. Bom, quando a gente fala de fim dos tempos, a gente está com a Maria Bopp aqui, blogueirinha do fim do mundo, atriz, cineasta também, e traz um pouco do humor nessas questões. Inclusive, recentemente, você que acompanha bastante as redes sociais, você viu que teve um barulho no céu. E aí, muita gente comentou sobre isso no Twitter, chegou a entrar nos Trending Topics. Aí alguns especialistas foram lá, disseram que esses barulhos não têm nenhum significado específico, mas também surgiram algumas explicações ali, dizendo que era um barulho natural da Terra. A questão é que tudo isso gerou muito meme. E sempre a internet mostra um jeito curioso de lidar com as coisas. A gente separou alguns memes para comentar com vocês aqui. Eu lembro muito sobre isso, olha lá, esperando minha festa surpresa em abril. A surpresa que vem em abril. Guerra dos mundos. Tem mais um meme, vamos ver. Será que não erraram aquele filme 2012? Na verdade é 2021 e tudo que a gente está vivendo agora é só spoiler do que vai acontecer. Vai ser o sinal da cruz mais criativo que eu já vi. Muito legal. Muito legal. E é impressionante como a internet faz a gente dividir essa questão. Os aliens vendo os humanos preocupados com o barco. E os aliens também não têm cabelo, isso já é profético. Só quem ouviu o barulho vai para o céu. Eu tentando explicar para Jesus que eu estava dormindo, cara. A internet sempre mostrando um jeito curioso de lidar até com o fim dos tempos. A internet é ruim para muitas coisas, mas é boa para outras. Vou dar pistas muito boas. Gente. Barulho no céu pode ser trovão ou um avião passando. Então, é muito helicóptero. Tem várias explicações. Nenhuma é o fim do mundo. Nenhuma é o fim do mundo. Isso me lembrou que em março, final de março, quando a pandemia estava, enfim, particularmente delicada na Europa, o Papa concedeu a indulgência plenária para todos os católicos do mundo, né? Então tem esse medo também
do momento em que você vai ter que dizer para Jesus que você estava dormindo e não ouviu o barulho. Isso aconteceu muito. Eu lembro que foi num sábado de manhã, eu acordei com o trending topic barulho no céu. Eu falei, gente, quando vocês ouviram isso? Porque eu também estava dormindo. Eu estava dormindo. Então, outra que vai ter problema com Jesus. Eu ouvi o barulho, eu ouvi nitidamente. Na hora. Se alguém perguntar, eu ouvi. Eu ouvi sim. Alguns segundos depois de um relâmpago em geral. Eu vi um outro. Teve um vídeo que circulou na internet também de umas pessoas vendo umas luzes. Era um show que estava acontecendo, não vou me lembrar de quem. E as pessoas em casa falando, ai meu Deus, ele está voltando. Ai meu Deus, ai desculpa, perdão. Você que trabalha com arte, Maria, tudo isso te dá material para criar, né? Muito, é material infinito. O Brasil é o melhor, assim. As pessoas falam, nossa, como você é criativa. Eu digo, não, esse material é exatamente, eu sou brasileira. É só você abrir o Twitter ali e ver o que as pessoas estão falando, que você tem muito material. Nossa, ninguém me avisou que ia entrar o nosso apocalipse no telão aqui. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Lembra disso? Estou falando aqui, o apocalipse não avisa quando vai chegar. Eu estou ouvindo um barulho. Vocês estão também? Também tô. É. Nossa. Eu ouvi. Mas deve ser o Eu ponto. tô salva. Deve ser o ponto. Exatamente, foi alguém conversando Não, Maria com também você. ouviu? Foi alguém conversando com Mas ela é você. meio mediúnica. Ela sente, ela é a blogueira do fim do mundo. Karnal, quando a gente fala sobre essa discussão de fim dos tempos, nesse momento, por exemplo, no meio da pandemia, é um jeito de reforçar a fé de algumas pessoas, de dar sentido para o que está acontecendo? Eu acho, se eu fosse interpretar as fés que eu acho verdadeiras, seria que, independente do que ocorra, para alguém que crê e crê genuinamente, independente do que aconteça com o mundo, você reencontra o Criador. Então, quem não deveria ter medo do fim do mundo são os religiosos. Os religiosos deviam estar tranquilos. O máximo que vai acontecer é que vai ter um agito e você vai se encontrar com Deus. Então, deveria ser quase que uma expectativa positiva, já que as religiões falam muito do final do mundo e o Apocalipse fala muito que depois da prisão do anticristo haverá uma redenção. Ou seja, você que é religioso, você tem que estar isento, você está preparado, você vai ter eternidade pela frente. Esse mundo pode acabar, mas tem um paraíso pela frente. Quem deve estar tranquilo são os religiosos, mas curiosamente estão agitados, não? Inclusive, quando a gente fala de fim do mundo, muitas vezes a gente está falando de um novo ciclo, né? Da ideia de renovação. Necessariamente não estamos falando do fim do mundo, propriamente, falando sobre isso. Acho que é um pouco a análise histórica que o Karnal fez no sentido de que a gente segue aqui. Então, a gente já passou por vários finais, mas a coisa continua. Por isso que eu insisto nessa abordagem mais racional. Então, em vez de continuar se preocupando com o fantástico e o apocalipse que se aproxima sem dizer quando chega, a gente deveria se preocupar em garantir um mundo melhor, já que, ao que parece, né, a gente vai continuar vivendo e o mundo seguirá existindo. Então, trabalhar de forma proativa para que a gente construa uma realidade melhor. De fato, eu não sei quando o mundo vai acabar, mas até lá é bom reciclar, não ser preconceituoso, tentar ser gentil com as pessoas. Talvez acabe amanhã, mas seja legal até o final do mundo, né? Não espere o fim do mundo para se arrepender. Se arrependa hoje de ser uma pessoa sem caráter e talvez o mundo dure um pouquinho mais. A gente ganha um sursi, um tempinho a mais, uma liberdade condicional. Eu fico até, não sei o que eu falo depois, porque o Karnal vai lá e dá uma na gente no sentido, seja legal, gente, vamos usar a discussão do fim dos tempos como uma reflexão para a gente melhorar enquanto a gente está aqui, né? E aí a gente vai também falar agora sobre astrologia. Será que os astros podem indicar quando o mundo vai acabar? Ai, Karnal, não dá. Como um bom aquariano, você tinha que acreditar em astrologia. Claro, mas eu tenho ascendente em aquário. Os melhores astrólogos são de peixes, porque a água tem uma sensibilidade muito grande. Sendo o 12º signo do zodíaco, peixes têm uma sensibilidade empática muito grande. Os aquarianos são céticos. Os aquarianos são céticos, né? Não como geminiano. Esses são terríveis, mas os aquarianos são céticos. Ainda eu tô com problema com o meu mapa astral, então. Porque eu sou aquariana. Sei que não deveria? Sei. Mas deixo de ler o horóscopo? Não deixo. Você não vai falar dos arianos, né? Os arianos são uma teoria muito interessante, né?
Eu estou mesmo? Não. E como vamos chamar. você está aqui, eu adoro os arianos. Adoro os gente. arianos. É o que eu sempre digo para quem está presente. O dia que eu faltar, aí eu quero ver. Vai ter uma parte só para falar dos arianos aqui no CNN Tonight. Vocês vão ver só. Bom, vamos então mostrar a conversa que a gente teve com o Robson Papaleu. Ele é astrólogo e ele falou com a gente sobre o fim dos tempos. Olha só. Tudo que é inexplicável para o ser humano, há uma tendência de jogar a culpa no exterior. E no caso da astrologia, a tendência é jogar a culpa nas estrelas. E não é o caso. Entretanto, que se pode pensar o seguinte com relação a esse final de tempos, que não é o final de um tempo, mas o final de um ciclo e o começo de um outro ciclo. Em 2020, muita coisa se concentrou em Capricórnio, isso mostrando a finalização de um tempo e início de um outro tempo. É um período de degeneração e de regeneração, certamente, como já aconteceu em outras vezes, certamente. É como se fosse um movimento pendular da história, só que é um movimento cíclico dos planetas nessa condição. Pode-se pensar que não é um fim de um mundo, é um fim de um formato de um mundo, início de um novo tempo, certamente. E 2020 marcou-se esse período de início da transparência dessa mudança. Ou seja, daqui em diante, realmente as mudanças devem acontecer. Não são de um dia para o outro, certamente. Demoram uns anos, 4, 5, 6 anos, para mudar completamente a humanidade. E talvez uma década, ou até 2 ou 3 décadas, para mudar de fato o mundo, certamente. Bom, ele fala ali sobre alguns assuntos, algumas perspectivas que a gente já falou aqui, que não é o fim dos tempos, é o começo de um novo ciclo. Jurava que a gente tinha entrado na era de Aquários e que a justificativa para todo mundo usar drogas na década de 60 era uma consciência da era de Aquários e teve o musical Hair. Agora nós estamos entrando em Capricórnio, eu já não sei mais. Eu gostava de Aquário. Eu confesso que eu também não entendo muito, mas tem uma pessoa aqui no nosso ponto que entende super de astrologia também. Você está escutando vozes, Mari? Eu escuto vozes. O tempo todo. Inteiro. Isso é que nem sexto sentido, né? Eu escuto voz o tempo todo. All the time. Inclusive, já que o Karnal trouxe o sexto sentido, a gente vai falar um pouquinho de cinema. A Maria, que é cineasta também. É impressionante como o cinema também fala muito sobre o fim do mundo, né? Tem muitos filmes sobre o fim do mundo. Eu quero ver agora como vai ser, assim, eu acho que vão ter muitos projetos sobre a quarentena, sobre a pandemia. Vai acontecer isso também. E eu suspeito que vão ser um fracasso retumbante, porque acho que ninguém vai querer lembrar que existiu esse tempo de quarentena, pandemia, assim. Mas, sim, o fim do mundo sempre esteve presente. Um enredo bom, né? Um enredo bom. Gente, não tem nenhuma graça. Eu acho que não tem nenhuma graça em ficar em casa, tendo que ficar em casa, saindo com máscara. Assim, tem algumas pessoas que estão conseguindo tornar isso engraçado, mas eu acho... Se o ator não for muito bom, a máscara ajuda na interpretação. Ajuda. Você põe uma trilha sonora, põe alguma coisa. Ajuda. Assim. Inclusive, quando a gente fala de cinema, a Maria também falou sobre isso, tem muitos filmes que falam de fim dos tempos, o Karnal já falou de 2012, você falou sobre Armagedon de outra maneira, mas também existe o filme Armagedon, o Impacto Profundo, tem até Vingadores, né, a teoria do Thanos ali, que é o vilão de Vingadores, que quer acabar com metade da Terra, porque ele diz que não existem recursos suficientes para todo mundo. Então, o cinema trata muito disso, né, Karnal? Bom, quase 60% da humanidade está do lado asiático, né? Nós somos um país subpovoado. Então, se acabar com a metade, eu acho que aqui a gente está melhor, né? A gente está melhor no Brasil, que tem um território imenso, tem pouca população. Não, mas o cinema tem uma fascinação mesmo pelo fim do mundo, porque é um tema forte, né? E é um tema muito teatral. Então, o cometa caindo na Terra, impacto profundo, ou então as placas tectônicas se movimentando, ou uma epidemia devastadora, tema do livro do Dan Brown. Todas essas questões são muito teatrais, são muito apelativas. E o cinema, cada vez mais, tirando algumas coisas, ele é um entretenimento. E nada é melhor do que um fim do mundo, e aí salvaremos uma família, sempre nesses filmes, uma família, um homem, uma mulher, uma filhinha super simpática, que atingem o seu ideal máximo e repovoam a Terra como o novo Deucalião e Pirra na mitologia clássica, ou Adão e Eva. É bonita, essa é uma ideia bonita. Nossa, eu ia falar que é bom dizer, né, que o Thanos, que tem a ideia de matar uma parte da humanidade para garantir uma vida melhor para outra parte, é o vilão. Tá? Não... Ele é do mal. Sim, ele é do mal. Só para assim, enfim. Deixar Às bem vezes, claro. às vezes eu acho que ele tem razão. Vendo algumas manifestações, assim, que falo, por que não, Thanos? Assim, Thanos tinha sua razão, assim, eu dou razão pra ele. Você queria escolher que parte, né, Maria? Assim. É aleatório, Tony. Quando ele faz assim, com a aleatório? mão... É aleatório. Metade some. Desintegra. As pessoas depois você me conta. Vou inserir Gabriela Prioli no mundo geek.
acompanhe nos próximos programas. Maria, obrigada pela participação aqui com a gente. Foi um grande prazer ter você aqui para falar sobre um assunto tão complicado, né? Não, tranquilo. Imagina, vai acabar o mundo, gente, daí. Super bacana. Obrigada mesmo, volte sempre, a porta está aberta. Agora a gente vai para o intervalo, mas antes a gente vai ver um compilado que a nossa produção aqui, Juliana Fadu, Eduardo Palácio, todo o nosso time preparou aqui sobre os filmes que falam sobre o fim do mundo e a gente volta já já. CNN Tonight de volta, hoje a gente falando sobre fim dos tempos. Cadê o nosso telão de apocalipse? A gente consegue colocar aqui? A gente já sobreviveu. A gente sobreviveu a um bloco já aqui, ó, falando sobre o fim do mundo. A gente conversou bastante, recebeu convidado também aqui, a Maria Bopp, blogueirinha do fim do mundo, que falou um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre como o humor ajuda a falar sobre assuntos tão complicados como o fim dos tempos. A gente mostrou também que aumentou o número de buscas na internet por fim do mundo. As pessoas estão associando o contexto agora ao fim dos tempos, né? Então a gente tem as nuvens de gafanhotos, a gente tem a própria pandemia. Mas será que o fim do mundo também tem um recorte político? Gabi Prioli. Eu acho que eu diria que político, sim, ao longo da história, também quando a gente pensa na igreja como detentora do conhecimento, pensando mais no passado, e aí como manipular as pessoas nesse sentido, mas aí, claro, os líderes vão se apropriando do conhecimento sobre o sentimento humano, do medo, e aí isso é usado pelos líderes políticos. Tem uma passagem muito famosa do Príncipe, de Maquiavel, em que ele fala que o ideal seria ser amado e temido, mas assim, se não der para ser os dois, então seja temido, porque funciona um pouco melhor para um líder que não é o líder idealizado, mas um líder ali com uma avaliação mais prática. Hoje em dia a gente pode pensar no medo como um direcionador de política pública, como um elemento que é muito usado nas eleições para conseguir movimentar os eleitores, tanto pelo medo do outro candidato, então às vezes as pessoas não votam nas qualidades do candidato que elas escolheram, mas no medo do outro candidato. E tem também o medo do outro no sentido do diferente, do estrangeiro, enfim, ou de determinado grupo que faz parte da própria sociedade. E aí, como o medo nos leva para uma coisa mais racional, para uma atitude mais irracional, a gente, perdendo a lógica, volta para um comportamento mais tribal. Então, o Karnal falou sobre líderes que manipulam o medo para fazer com que as pessoas se matem, então pensando em suicídio, e a gente tem líderes que manipulam o medo para fazer com que as pessoas matem umas às outras. Então, a gente tem um aumento da violência, e aí eu gosto de lembrar muito da obra do George Orwell, 1984, em que ele fala como era importante para aquele Estado totalitário que o Estado permanecesse em guerra contínua, porque esse estado de guerra fazia com que parecesse natural que o poder tivesse nas mãos de um grupo específico, e também a relevância de você não conhecer o outro, porque se a gente tem contato com o outro, a gente percebe o que de humano existe no estrangeiro. Então, essa divisão do mundo entre nós e eles é um pouco a manipulação do nosso medo, nos levando para uma atitude mais irracional, e isso está muito presente na política, e está presente na política também, porque toda a atenção, toda a discussão fica voltada para essa luta com o diferente e a gente deixa de tratar outros assuntos que são mais urgentes. Então, a evolução da tecnologia, ou a gente falou da questão climática, e a política acaba sendo distraída, por essa questão do nós contra eles. Inclusive, a gente falou muito sobre isso aqui, né? Quando a gente fala de fim dos tempos, muitas vezes a gente está falando sobre como a gente está vivendo também. A gente conversou com o líder indígena e ambientalista, o Ailton Krenak. Ele é autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele diz que se a gente não fizer mudanças, talvez a gente, nós, seres humanos, sejamos a próxima espécie a entrar na lista de ameaçados de extinção. Olha só. Nós tínhamos que parar de tornar a vida artificial
e voltar a uma vida que a gente nasce, vive e morre. Nós inventamos um artifício de não morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer inventar uma prótese para ficar vivo, nem que seja uma UTI. Então, é uma escolha insustentável. Ele fala ali que a gente fica muito fissurado com a ideia de ter as coisas e a gente esquece de ser, Karnal. Essa é a grande questão, né? Krenak é um batalhador, eu lembro do discurso emocionante dele na Constituinte sobre direito indígena, sobre a questão ecológica, e todos os textos dele, esse livro é muito recomendável, As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, gosto muito das ideias do livro. Eu acho que uma das características, exatamente, eu acho que a Gabriela tocou antes, é você perde o foco do que é importante. Criar inimigos artificiais. Os comunistas estão dominando o mundo? Não. São os gays que estão dominando o mundo? Não. São os Illuminati? Não. São esses ou aqueles? Bem, na verdade, todo mundo que fica dizendo que alguém está dominando o mundo é porque quer dominar o mundo e utiliza esse medo para isso. Citando o caso da guerra do 84 Orwell, né? É preciso que a Eurásia esteja em guerra, porque a Eurásia vai combater a Oceania e, graças a isso, justifica a escassez de alimentos, justifica o corte de tudo e justifica o poder autoritário. Ou eu, ou o fim do mundo. Depois de mim, o dilúvio, a frase atribuída a tantas pessoas na história, que é uma coisa muito importante. O medo é uma alavanca poderosa de controle social. Nossa, e é forte isso, né? Quando a gente fala isso e a gente percebe isso, a gente percebe como a gente muitas vezes está num contexto difícil de sair, né? Bom, agora a gente vai ouvir mais uma vez o pessoal do grupo de preparadores. O Rafael Cozzi, como você viu aqui já no Tonight, representante e fundador do Preppers Brasil, e a mulher dele, a Carolina Leone, conversaram com a gente. A gente vai ver mais um trechinho dessa entrevista agora. Então, a questão do fim do mundo. Tem muita gente que procura o nosso grupo, até talvez por inexperiência no assunto, querendo saber sobre a questão do apocalipse zumbi. A gente tenta mostrar que o cenário de um apocalipse zumbi não é tão real. E existem mais ameaças que podem ser mais reais para você se preparar para um possível fim do mundo. Existe a questão da inversão dos polos magnéticos da Terra. Existe a questão de um meteoro atingir a Terra, de um cometa atingir a Terra, como já aconteceu 65 milhões de anos atrás, extinguindo os dinossauros. Você tem a questão de uma ameaça biológica, de uma pandemia, como está acontecendo com o coronavírus agora. Ele fala em apocalipse zumbi. A gente não chegou no apocalipse zumbi ainda, né? A gente não falou sobre isso. Sabe que o cinema tem fascinação por zumbi, tem uma zumbimania, tem até clássicos da Jane Austen relidos sob a ótica zumbi. Mas é muito interessante. O primeiro filme sobre zumbis, White Zombie, é de 1932. Então é uma mania antiga, uma mania persistente. O grande drama dos zumbis, vamos ser solidários com eles, é que eles se alimentam de cérebros. Então a pergunta é, os zumbis podem acabar com o mundo atual? Haverá cérebros que eles possam devorar em grande quantidade? Os zumbis terão um problema de fome crônica, né? Mas sabemos que basta um capacete com alumínio para a gente evitar que os zumbis nos ataquem. Depende do filme que você está vendo, Karnal, porque cada filme tem uma teoria zumbi diferente. A gente fala de Guerra Mundial Z, a gente fala de Walking Dead, que é uma série também que fala muito sobre o apocalipse zumbi. Sempre o zumbi está presente no cinema, sempre. Não, e o Karnal falando que talvez eles passem fome aí pela escassez de cérebros, eu achei interessante que a gente ouviu muito o Rafael falando da necessidade da gente não se preocupar tanto com o apocalipse zumbi, mas pegar questões que são, enfim, mais passíveis de acontecer de fato, né? Então, são mais realistas, então, prognósticos mais realistas. E aí, a gente estava falando de meio ambiente, durante a pandemia, que aumenta a pesquisa por fim do mundo no Google, a gente aumenta também a emissão de CO2, que é gás do efeito estufa. Então, enquanto o mundo inteiro estava diminuindo a emissão desse tipo de gás, porque estava diminuindo a produção industrial, a atividade da indústria, aqui no Brasil, como a nossa maior causa de emissão desses gases é o desmatamento na Amazônia, a gente já tem índices desse ano também, tanto de desmatamento quanto do número de queimadas, que as queimadas são usadas para limpar a área depois do desmatamento, maiores do que no ano passado. Então, isso preocupa muito. A gente está lá pesquisando o fim do mundo no Google,
em virtude da pandemia ou, sei lá, de qualquer outra ideia apocalíptica, mas a gente deixa de se preocupar com essa questão que é urgente, que é a questão da mudança climática. Com esses problemas crônicos, né, que também precisam muito da nossa atenção, da nossa preocupação. Lembrando que você fica de olho em tudo que está acontecendo no CNN Tonight, e quando a gente fala de tudo, tudo mesmo, tudo que você vê aqui no programa e tudo que acontece também nos bastidores, no nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Você, inclusive, participa muito com a gente pelo perfil no Instagram. Tem o dicionário do Karnal, tem indicação de livros da Gabi. Eu, eventualmente, apareço por lá também para dar uma dica de alguma coisa ou outra. E você está sempre com a gente lá, sempre de olho no que está acontecendo. É só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está ali e você vai direto para a nossa página. Vamos ver mais alguns memes aqui que rolaram em maio depois do barulho no céu. Olha lá, eu ainda nem fui pedido em namoro pelo crush. Deus, seu filho não está pronto. Eu amo o humor do brasileiro no Twitter. A Bíblia diz que o barulho no céu vai juntar os escolhidos. Temos um problema porque eu não ouvi nada. Próximo meme. O Karnal tá só dando risada aqui, ó. 2020 vai ser meu ano. Janeiro, Terceira Guerra Mundial. Lembrando que em janeiro a gente teve a discussão Estados Unidos e Irã ali, e a gente falava numa possível Terceira Guerra Mundial. Em fevereiro, coronavírus. Março, quarentena. Abril, barulho no céu. E maio, a gente vê ali uma imagem um pouquinho perturbadora, Karnal. É uma formação de nuvens, dependendo também dos seus hábitos de consumo, vai parecer um OVNI. Né? A maior prova de que não existe vida inteligente fora da Terra é que ela não nos visita, né? Ou é o contrário? Karnal, é do ser humano sempre querer uma resposta para o que está acontecendo? Isso é bom, eu acho que essa curiosidade ela é excelente, nem tudo pode ser respondido agora, algumas coisas precisam de mais pesquisa, mas a característica atual é dar uma resposta imediata. E quase todas as pessoas, quando falam de apocalipse, ficam falando de dados científicos que elas não dominam esses dados científicos. Então, sim, o mundo pode acabar, uma colisão, já acabou outras vezes, nós já tivemos várias extinções em massa das espécies, né? Isso pode ocorrer, mas realmente o que eu insisti aqui o tempo todo é, não importa como você vai morrer, importa como você vive, importa o que você vai viver até o final. Um dia todos vamos morrer, mas o que você fará até esse final, é isso que eu quero sempre debater. Então, cuidado com a natureza, cuidado com as pessoas, cuidado entre si, crítica política, é isso que importa. E não se é um asteroide, se é uma nuvem de gafanhotos, são grilos saltantes, tanto faz. Né? O importante é como você vive, resolva esse problema, depois você pode morrer em paz. Né? Falar sobre morte é sempre muito complicado e o Ailton Krenak, ele conversou com a gente, ele que é líder indígena e ambientalista, falou justamente sobre isso. Vamos ouvir mais um trechinho. Então, nós teríamos que mudar muito os nossos hábitos, o nosso modo de vida. Não é só uma crítica assim, simplória, dizendo a gente está consumindo demais ou a gente está vivendo errado. Seria nos reorientar com o objetivo de ficar vivo aqui na Terra e não de ter coisas. Nós ficamos muito fissurados com a ideia de ter as coisas e esquecemos de ser. Tem muitos seres vivos por aí. E eles vivem as suas existências sem garantia nenhuma. Eles entram na lista das espécies em extinção a cada ano. E nós queremos ficar aqui impávidos colossos. Provavelmente nós vamos ser os próximos da lista de extinção se a gente não perceber isso. Que forte isso que ele diz, né? Ele traz ali uma reflexão. E eu acho que a gente caminhando já aqui para o fim da nossa discussão, quando a gente fala de fim dos tempos, é muito do que o Karnal e a Gabi trouxeram para a gente. É um momento, talvez, não de se preocupar propriamente com o fim dos tempos, mas se preocupar com o momento que a gente está. É um momento de levantar reflexão, né, Gabi? É encarar os nossos medos dessa maneira mais lógica, mais racional. Então, o medo não é uma coisa ruim, nem deve ser interpretado como um sinal de fraqueza. A gente sobrevive porque tem medo. O Karnal falou aqui de Aristóteles em Ética Nicômaco e do medo como um modulador das suas ações. Então, a coragem existe quando eu, tendo medo, sabendo dos meus riscos, enfrento ali modulando o que eu posso ou o que eu não posso fazer. É assim que a gente conseguiu viver por muitas gerações. Agora, o que não dá é para a gente, não conseguindo fazer essa análise racional do medo, ser levado a um comportamento irracional e ilógico, porque aí a gente vai virar um joguete na mão de pessoas que conseguem fazer essa análise de como o medo afeta os nossos sentimentos e leva o nosso bom senso para longe, e não é isso que a gente quer ter o protagonismo
protagonismo da nossa vida. Então, perder menos tempo com esses medos infundados, começar a dominar um pouquinho mais a ideia de risco absoluto, risco relativo. Então, será que de fato isso é uma ameaça? E aí, conforme a gente conseguir encarar as coisas dessa maneira, a gente vai conseguir, a partir do medo, criar. Então, eu tenho uma impressão sobre algo de ruim que pode acontecer e aí eu posso me preparar, em vez de caminhar aí para uma atitude irracional. Karnal, rápido para a gente encerrar. Como superar o medo dos fim dos tempos no meio da pandemia? Mark Twain disse que há 2 dias decisivos na nossa existência. O dia que você nasceu e o segundo dia é o dia que você descobriu o sentido pelo qual você nasceu. Então, a grande questão em relação ao fim do mundo não é saber como ele vai acabar, mas se você está disposto a enriquecer algum picareta nesse final do mundo. Eu recomendaria que você se preocupasse em viver e não enriquecer picaretas do apocalipse. Disse tudo. E para terminar, olha o que eu tenho na minha mão. Nossa, que mãozão. A gente está falando de fim dos tempos, a gente falou sobre o vilão Thanos dos Vingadores e eu tenho o poder agora de Thanos nas minhas mãos para acabar o Tonight de hoje. Como ele faz? Aqui, ó.